Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Luna, né, arquiteto de cloud da linha Microsoft, e eu atuo na empresa Westco, né, então estou há 4 anos já atuando nessa linha de tecnologia dentro da Westco. E hoje eu vou falar um pouquinho aí de cloud, né, como uma maneira aí geral. Na verdade, não vou segmentar aqui uma empresa em si, tá ok? Então, vamos seguir. A primeira coisa que nós vamos falar, eu venho falar aqui, é quadrante do Gartner, né? Hoje aqui temos as empresas que são a Amazon, a líder do mercado, e seguidas por Microsoft, Google e demais como Alibaba, Oracle e IBM, né? A Amazon, ela, na verdade, ela é a pioneira dessa linha, dessa nova, ou cenário, vamos colocar assim, de tecnologia, porque ela veio nos primórdios, né? Provavelmente ela tinha um ambiente muito grande, e ali ela hospedava algumas coisas, e depois ela seguiu realmente ofertando o seu espaço, alocando máquinas para empresas, e com isso foi desenvolvendo novas tecnologias e virando não só uma empresa que está hospedando o espaço, mas sim ofertando serviços que poderiam já dar às empresas. E assim, as demais empresas seguiram aí, como Microsoft e Google, veio na mesma ideia. Então, se você pegar, todas elas são muito parecidas, né? E algumas coisas que realmente, alguns serviços que são diferentes, mas em níveis mais avançados, como o serviço de SaaS, né? Nós chamamos. E aí vem ali uma diferença ali no final de cada uma delas. O que é Cloud Computer, né? Cloud Computer, na verdade, são plataformas aí que ofertam uma gama de serviços, né? Que seriam o que é a parte computacional, armazenamento, banco de dados, aplicações, e você consegue também criar e desenvolver aplicações e softwares para o seu dia a dia ali e em grande escala, né? Então, realmente você tem uma base para que você desenvolva, para que você consuma de uma maneira fácil e rápida. E com isso você tem alguns benefícios comparado a um ambiente local, que seria o que é uma infraestrutura que nós já conhecemos do dia a dia. Então, por exemplo, quando você consome uma cloud, você consegue trocar o CAPEX por OPEX, você consegue ter um benefício de economia, economias em escalas, ou seja, você consegue ter um ambiente mais ali enxuto e quando precisa ele cresce e depois retorna para aquele nível, diferente de um ambiente local que você precisa para ter essa escalabilidade, você teria que ter ali recursos superdimensionados ou uma replicação grande. Outra coisa é parar de adivinhar os, o, o ambiente, ou seja, você faz uma projeção e compra recursos a mais, e para porque você faz um projeção de 5 anos ali, às vezes não, muitas vezes não usa ou ele passa daquilo que você foi projetado. Em cloud você não corre esse risco, né? Você compra realmente o que você vai usar, que senão nós chamamos o pay go ou pago pelo uso. Você tem aqui também o aumento de velocidade e agilidade, ou seja, se caso você precise dimensionar coisas muito rápido, criar cenários, criar ambientes muito rápido, você consegue isso dentro da cloud. Então, em infraestrutura, às vezes você tem que fazer a cotação, esperar chegar, configurar, lá, e assim por diante, dentro do CPD, e tem uma janela para isso. Em cloud, as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, porque vem realmente ao encontro do cenário atual, onde tudo é muito rápido, que literalmente hoje tempo é dinheiro. Então, se você demorar 6 meses para montar uma estrutura de uma empresa, ela pode às vezes perder o time do negócio e o seu negócio já não ser mais um negócio que você venha fazer a diferença no mercado, né? Outro ponto que você mostra que a cloud, que o que é cloud computer, é você parar de gastar dinheiro com data centers, ou seja, tem empresas que consomem muito data center e no final contratam data centers e não usa realmente a total capacidade daquele data center e fica pagando um valor ali que é desnecessário. Por exemplo, um ambiente de DR. Em DR, você usa realmente só quando para e você fica pagando ali o data center para que mantenha o ambiente DR funcionando. Em cloud você conseguiria fazer isso de uma maneira mesmo, pago pelo uso e só realmente pagar o que você ali está consumindo, né? Outro ponto que é o que é cloud computing, né? A globalização. Por ela estar presente em várias localidades e data centers dessas empresas, você consegue ter uma escalabilidade
e um ganho aí também na parte de disponibilizar aquilo que você criou, por exemplo, criou uma aplicação que é útil para o mercado e consome ali no seu, por exemplo, no Brasil, mas você consegue agora, outros mercados querem consumir, Europa, Estados Unidos e assim por diante, e você consegue alocar essas aplicações dentro desses data centers nessas localidades e as pessoas terem a experiência ali tranquila de consumo da sua aplicação. Por quê? Cloud, praticamente a cloud, ela vem ao encontro do novo cenário atual, que é o quê? A experiência do usuário. Então, o usuário tendo uma experiência ok, bacana, o seu negócio vai seguir de vento em pompa. O usuário tendo uma experiência ruim, ele realmente tem que evoluir, senão ele vai acabar morrendo, né? Seguindo nessa linha, cloud, seriam os tipos de cloud que nós temos. Nós temos a cloud privada, híbrida e pública. A privada nada mais é do que o que já conhecemos, que é o ambiente que nós utilizamos, aí, por exemplo, de um escritório. Aquilo ali se torna uma cloud privada, porque tem uma gama de serviços para dentro daquele escritório. Ele não é produzido para externo, para que qualquer pessoa possa conectar e consumir aqueles serviços que estão sendo ofertados naquele escritório. Cloud pública já é diferente, onde conecta, contrata um provedor como AWS, Microsoft, Google, e dali você consegue consumir serviços específicos para dentro da sua empresa, né? Ou a terceira opção, que é a cloud híbrida, você consegue juntar o lado cloud privada com cloud pública, que é realmente o que está sendo utilizado hoje em dia. Então, empresas que já têm um ambiente local contratam novos recursos em ambientes em cloud e fazem a junção dos dois e começam a consumir as duas pontas, né? E faz sentido para o negócio aí e as pessoas consomem assim, né? Mas o cenário que realmente predomina é a cloud híbrida, que é o que é. Você, como eu havia dito, pega coisas do on-premise, coisas da pública, fazem a junção e assim traz para dentro do seu escritório coisas que realmente precisam ser utilizadas para aqueles que estão dentro do escritório e serviços que precisam ser disponibilizados para o cliente, ou seja, por exemplo, você tem lá um marketplace de serviços para os seus clientes. Você pode deixar isso hospedado numa cloud pública com toda a infraestrutura e com todo o suporte, porque de acordo com a demanda, você precisa deixar aquele site no ar, ou deixar aquela base de dados no ar, alguma coisa que você libere aí publicamente e eles consigam consumir. E dentro já tem a infraestrutura que as pessoas já utilizam, que é dentro do escritório. E aí fazem a junção das mesmas, né? E com isso você tem um ganho aí de uma ponta e do outro fazendo a junção, ok? Seguindo, a gente vai falar um pouquinho agora dos modelos de cloud, né? Que para que você realmente tenha base e conhecimento de cloud, a cloud ela funciona da seguinte maneira: a cloud privada, que seria o modelo on-premise, e a cloud pública. Ela se divide em três vertentes: IaaS, PaaS e SaaS, né? Então, cloud, e aí, o que significa esse desenho? Além de você ter os modelos de cloud, você tem um nível de responsabilidade também, né? Que seríamos responsabilidade compartilhada. Então, no modelo que nós já conhecemos, que é o modelo on-premise, é a sua TI, a infraestrutura. Quem cuida disso é o TI local, o escritório. Então, aqui não tem divisão. A única coisa que tem que fazer aqui é a divisão de tarefas, né? Quem vai cuidar do network, security, storage e servers, né? E aí cada um segura a sua tarefa ali do dia a dia para manter o ambiente funcionando. Porém, isso em cloud começa a ser compartilhado. Então, por exemplo, se você vem para um nível de IaaS, saiu daqui, quer fazer uma migração do que você tem on-premise para cloud, você já começa a dividir essas tarefas. Por exemplo, você vai ter a virtualização, o server, do storage, network, já fica de responsabilidade da operadora que você contratar. Subindo o nível, que aí seria o quê? IaaS, infraestrutura como serviço. Então, por exemplo, um exemplo aí de infraestrutura como serviço é você pegar um servidor que está no seu escritório, as configurações
e os arquivos que estão lá e colocar dentro de um servidor que está dentro de um provedor aí de nuvem. Subindo para a plataforma como serviço, que seria o serviço de PaaS, você consegue consumir algum recurso que você tenha on-premise em cloud como serviço. Exemplo clássico seria o quê? Um banco de dados ou um servidor web que você pode substituir ali a hospedagem e realmente só consumir o serviço em si, que seria o quê? O serviço da página ou o serviço de banco. E aqui toda essa outra parte para se manter o ambiente disponível e funcionando fica de responsabilidade da operadora. Outra opção seria o serviço SaaS, que aí seria o quê? Consumo geral total da cloud como serviço. Então, por exemplo, um serviço pronto, pré-configurado. A gente acha que cloud é uma coisa distante. Se você parar para pensar, o seu WhatsApp ele se torna um serviço de SaaS, porque é um serviço pronto, onde você vai lá e coloca somente uma autenticação, né, um meio de autenticação, e acessa e começa a consumir aquele serviço. Esse é um nível, assim, top da cloud, porque é onde realmente você se preocupa somente com os seus negócios. Exemplo que nós temos para essas grandes operadoras seria, em Microsoft, tem a parte do Office 365, onde você consome Word, Excel, PowerPoint dentro do Office 365 como serviço. Então você não se preocupa, você coloca somente sua credencial e dá start no recurso que você deseja. Isso é muito bacana. Seguindo nessa linha de responsabilidade, as pessoas falam assim, pô, mas quando eu consumo a cloud, tudo lá fica funcionando e nada vai parar de funcionar. Então, página ponto A e depois você vem para a página B, né? Aqui ele fica bem claro e deixa bem claro quando você começa a consumir cloud, por exemplo, no nível aqui, esse exemplo é o nível de IaaS, que é infraestrutura como serviço. Então, o provedor ele mantém o computador, storage, database, network, a disponibilidade, a alta disponibilidade dos ambientes. Porém, quando se trata de aplicações e serviços de acessos aquele espaço que você contratou no provedor, é de ter a responsabilidade sua. Então, quem acessa aquele espaço que você contratou, usuário e senha, é você que tem que garantir a proteção do mesmo e guardar aquelas senhas e as chaves, ou, por exemplo, subir um serviço lá, um servidor. Então, tudo que está dentro do SO, do sistema operacional, você que realmente fica cuidando. Então, por exemplo, ele garante a parte de hardware, porém a parte de software, que é onde você gerencia ali, os dados são seus, é você que tem que garantir ali o funcionamento e também cuidar daqueles dados. Seguindo no processo, por que estão migrando para a cloud, né? Lá no começo a gente falou e segue aqui repentinamente, porque além de ser o que é cloud, também é os motivos que fazem eles migrar. Então, diminui a mudança do OPEX, ou do CAPEX para o OPEX, a agilidade e a velocidade, simplificar as decisões da infraestrutura, isso é muito importante, ou seja, a infraestrutura não precisa pensar tanto para montar um novo ambiente, porque em cloud você, em alguns cliques, vamos dizer assim, é mais fácil montar um ambiente. Redução de gastos, ou seja, você não gasta com coisas que não ficam lá sem utilização, porque a cloud também ela tem uma parte de inteligência. Então, você colocou um recurso e a cloud vê que você não está utilizando, ela te sinaliza e fala, cara, você configurou uma máquina com uma configuração muito grande, esse recurso está sobrando, desativa ele. Então, você consegue ter um ganho com isso. Na escala global, como eu havia dito, você consegue disponibilizar os seus recursos, não somente onde você está, mas sim em grande escala no nível global para outros países e assim por diante. A inovação. Um ponto bacana, porque a cloud ela vem realmente ao encontro do cenário atual, porque é inovação. Então, tudo que é de novo, por exemplo, grandes companhias, exemplo, banco. Há um tempo para cá, nós temos os aplicativos que usamos nos nossos celulares e temos aquelas inteligências artificial que você dá comando e ele te traz ali uma gama de serviços. Então, inovação em cloud isso é muito importante, porque também tem essa função dentro de cloud, aonde ele te traz orientações, estudo de caso, seu perfil, para que você consiga ter mais produtividade e mais assertividade no seu dia a dia, né?
Então, os clientes migram para a cloud para a facilidade, né? De acessar, de consumir, de ter as coisas mais claras, mais simplificadas. Então, eles acabam desmistificando aquele monte de coisas que nós temos em estrutura, que, pô, eu preciso pedir autorização para o fulano, para o ciclano, para o Bertano, para ele configurar, e tem que ter uma janela para isso, tal. E em cloud, ele, às vezes, ele criou o usuário, configurou de manhã, fez o teste à tarde, e no outro dia está funcionando, né? Então, isso é muito importante. Seguindo aqui, a cloud, né, diferente do ambiente que nós conhecemos, na verdade, ela precisa de um data center, porém, são grandes data centers e diferente do ambiente local, às vezes você tem um escritório e que se caiu, parou, ou às vezes você tem uma replicação em outro lugar. Já não, quando você contrata um ambiente de cloud, você dentro de cada localidade, ele é dividido por localidades, né? Então, por exemplo, tem a localidade Brasil. Dentro do Brasil, nós temos 3 data centers que garantem essa alta disponibilidade. Isso é uma grande vantagem frente ao que? Ambientes que nós já conhecemos. Porque a disponibilidade hoje em dia é muito importante. Você não parar a sua empresa, não ter um day off ali na sua empresa é muito importante, né? Um downtime que nós chamamos aí na parte de infraestrutura, na parte de tecnologia, ou seja, parou, ficou um tempo ocioso, ficou um tempo nulo ali, sem produzir, e isso hoje em dia é muito importante para as empresas, né? Então, consumindo a cloud, indo para a cloud, né, qualquer uma desses provedores, você consegue ter um consumo e consegue manter o seu ambiente ali disponível praticamente até 99% do tempo. Então, esse LA de queda de disponibilidade é praticamente nula nos ambientes de cloud. Principais serviços que fazem as pessoas aí consumirem a cloud, né? Então, o que nós temos em cloud? Que sai mais vendido em cloud, né? Máquinas virtuais. Então, aqui nós temos a comparação de duas clouds que são poderosas no mercado, que seriam a AWS e Azure. Então, por exemplo, máquinas virtuais. Em AWS tem as instâncias EC2 e na Azure tem as máquinas virtuais. E no AWS tem os objetos e na Azure tem storage de blobs. Em redes tem as VPCs e já dentro da Azure, Load Balance e Autoscaling. Aí tem a parte de Security Group dentro do AWS, ou a Security Group dentro do Azure e a CL dentro da AWS. E nos bancos de dados, SAP Manager, e aí você tem outros bancos e praticamente segue os mesmos nomes. Então, esses são alguns principais serviços que você pode encontrar em cloud. E você fala assim, pô, na verdade até a pergunta pode ser diferente, né? A cloud é bem parecida com o ambiente local? Sim, em níveis de infraestrutura, praticamente tudo que você tem em ambiente local, você tem reproduzido dentro de uma cloud, porque basicamente você tem um data center que oferece serviços diferenciados para te ajudar no dia a dia. Outra coisa, por agora, Thiago, que você me falou de cloud, que cloud ela pode me ajudar no dia a dia, nas decisões dos meus negócios, que realmente é útil para mim, que eu não preciso realmente somente chegar e eu tenho que tirar tudo daqui e subir para cloud e posso usar isso de maneira híbrida. Por onde eu devo começar? A gente sempre aconselha que você comece por serviços mais simples, como por exemplo um backup, um ambiente de teste, fazer uma parte de integração de algum recurso que você tenha local com o ambiente de cloud, modularização de aplicações, que seria o quê? Por exemplo, você tem uma aplicação que você quer fazer um teste ali e não tem, e precisa realmente atualizar ela, então você roda o update, por exemplo, em cloud e vê que está ok, você já pode até já chegar em cloud e liberar em produção, ou às vezes retornar para o ambiente local e ver que aquilo funciona, né? Então você pode também fazer lift and shift, ou seja, pegar do ponto A e colocar no ponto B e iniciar os testes, por exemplo. Todas as clouds elas colocam isso como boa prática, né? Esse é um ponto bom a ser levantado. Então, por exemplo, tudo que eu tenho local, quero ir para a cloud. Como é que eu faço? Eu já vou para o nível de SaaS, vou para o nível de PaaS, vou para o nível de IaaS. Não, vou para o nível de IaaS. Assim que eu estiver em IaaS e
e ter conhecimento e ver que a cloud realmente me atende, eu começo a amadurecer o meu conhecimento e assim migrar recursos para consumir serviços de cloud, né? Então, basicamente, é um overview sobre o que é cloud, né? Quais os pontos principais de como a cloud pode te ajudar, como a cloud pode te atender e como por onde começar. Agradeço aí pelo tempo e é isso.